da sequência aqui. A gente sabe que o tema central da carta aos Filipenses, né, é alegria e contentamento em meio às lutas e adversidades da vida, né? Como encontrar alegria, como encontrar contentamento, como ter gratidão no coração em meio às adversidades da vida, em meio a tudo aquilo que a vida nos impõe, né? Por causa do pecado, por causa da maldade que impera no mundo, né? Então esse é o tema central, alegria, né? E Filipenses, né? Ela é dominada, ela tem um apelido, ela é denominada por muitos comentaristas e teólogos como a carta da alegria, a carta da alegria. Então vamos ver por quê, né? Será a gente não é pela falta do sofrimento, isso é bem claro, não é pela falta da adversidade, das dificuldades da vida, mas é sim porque, de fato, Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos opera em nós, o tanto querer quanto realizar, é Deus que está conosco, nos dando a força que precisamos. Então, irmãos, nós estamos trabalhando o tema da unidade cristã e a sua importância vital. Então, demos uma boa introdução sobre esse tema, falamos sobre os alicerces da unidade, nós vamos dar uma relembrada rapidinha, os perigos contra a unidade, o imperativo da unidade, a virtude que promove a unidade. Então, hoje nós vamos fazer a última parte e a conclusão. O material, irmãos, que eu uso como apoio para esses estudos está aí. Eu uso o comentário de Efésios e Filipenses, do William Hendricks, uso o material do Hernando Dias Lopes, que nós sabemos que o material do Hernando Dias Lopes é uma coxa de retalho, né? Ele pega vários comentaristas, vários, né? E coloca lá no seu comentário. Então é muito bom que, em vez de você fazer uma montanha de livro, ele já dá tudo mastigado para você com os comentaristas que ele estudou para colocar nos estudos, nos sermões dele. Então, o livro dos comentários de Hernando Dias Lopes é o fruto de uma vida de pastorado, né, de sermão e de estudo que ele colocou nos comentários. Então, já dá tudo mastigadinho, né? Muitas vezes está ali tudo certinho. Mas a gente também percebe algumas coisas que poderia ser colocado, que ficou de fora, né? Como a gente usa outros materiais, né? Como esses outros que a gente tá mostrando aí para os irmãos. Então, irmãos, vamos lá. A leitura bíblica é Filipenses 2, de 1 a 5. Então, os irmãos podem acompanhar pela tela aí que vocês estão assistindo, ou pode também abrir a Bíblia. Está aqui a Bíblia, só que eu vou ler ali da tela. Então, os irmãos podem acompanhar também a leitura. Assim está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, esse é o texto que nós estamos trabalhando. Na introdução, nós falamos quem que é essa fonte da unidade, que essa fonte da unidade é Deus, né? O exercício dessa unidade, nós precisamos trabalhar, irmãos, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar em prol da unidade. Nós não podemos ser agentes da facção, agentes do ódio, agentes da desunião, mas nós devemos ser constantemente promotores da unidade, promotores da paz. Nós aprendemos isso. Os fundamentos que nós trabalhamos, irmãos, está dentro daquela exortação que Paulo faz. Ele faz uma exortação à unidade, trabalhando de fato a fé cristã. Ele traz o consolo por meio do Espírito Santo e também ele trabalha, além da parte da Bíblia,
Ele trabalha a parte do agir do Espírito Santo em nós e trabalha a parte da comunhão, que é o congregar. Então, na verdade, irmãos, ele mostra essa questão todinha, esse tripé, né? Qual que é os fundamentos, né, da unidade? Primeiro, exortação, que é a parte bíblica, nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar constantemente intimidade com o Espírito Santo, né? De que forma? Lutando contra o mal, abstendo-se de coisas erradas, tentando buscar o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. E outra coisa, irmãos, principalmente ter comunhão com os irmãos. Buscar ter comunhão, congregar. Eu sei que nesse momento de pandemia é difícil, mas precisamos lutar pela comunhão, da forma que aprover a Deus nessa situação, e depois que a pandemia passar, voltar como era antes, a comunhão, a comunidade. E, acima de tudo, irmãos, a misericórdia. A misericórdia. Precisamos viver pela misericórdia, precisamos exalar misericórdia. A grande dificuldade de muitos é ter misericórdia pelo outro, né? Muitas vezes nós temos misericórdia de nós mesmos, né? E apontamos o dedo para o outro. Nós temos misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, mas do outro a gente não tem. Então, agir com misericórdia, fomentar a misericórdia. De fato, todas as suas ações, as suas palavras, né, sejam eivadas de misericórdia. Então, isso tudo é o fundamento da unidade. E quais são os perigos? Né? O primeiro perigo que Paulo coloca aqui para a unidade, aquilo que destrói a unidade, é o partidarismo. É a gente ter lado, né? Como Paulo falou, Paulo trabalhou, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? Que eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. A gente ter partidarismo, a gente deixar com que o nosso coração seja um coração partido, seja um coração não inteiro, mas seja um coração dividido. E na verdade nós precisamos viver a integridade de pensamento, de unidade, de fato de não ter partido na igreja. Não, nós somos um só corpo, um só irmãos, todos trabalhamos num só amor, num só objetivo, irmãos, num só objetivo. Porque a Bíblia diz que toda casa dividida não subsiste. Toda casa dividida não subsiste. E igreja não pode ser dividida, não pode ter partidarismo na igreja. Nós temos que ser coesos num só pensamento, num só amor. Todos estamos juntos aqui num só objetivo, de que é crescer na graça e no conhecimento de Deus, servir a Deus com amor, servir a Deus com santidade, servir a Deus com todo o nosso coração, né? Servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. O objetivo tem que ser esse, dar toda a honra e toda a glória a Deus. Então, o nosso objetivo como igreja, o nosso objetivo como membro de uma certa denominação, de uma igreja local, é exatamente esse: glorificar a Deus, servir o outro, amar a Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Esse deve ser o intuito, a premissa, a base dessa unidade todinha, né? E deixar os partidarismos, porque partidarismo é o primeiro perigo que Paulo acentua aqui contra a unidade. Então nós vemos aí aquele texto que eu citei. Mas também Paulo fala do egoísmo, né? Então, o segundo inimigo, o segundo perigo contra a unidade é o egoísmo, né? Pessoas egoístas, elas são, ao invés de ser promotoras da paz e da unidade, elas são promotoras da discórdia. Porque quando há um problema, quando há uma situação, a pessoa só pensa em si própria, de como ela vai se sair bem em meio àquela situação. Ela pensa se sair bem em todos os sentidos, né? Não, o egoísmo é um perigo. Nós precisamos pensar no corpo de Cristo, nós precisamos pensar no outro, nós precisamos pensar, de fato, de que o outro fique bem, de que o outro cresça, né? E deixar o egoísmo, né? O que é o egoísmo? O que significa o egoísmo, né? É a vida centrada no eu, né? Quando a vida é centrada no eu, né? O eu está sentado no centro do coração, no trono do coração. E isso não é certo, porque nós sabemos
que Cristo é o centro, Cristo tem que sentar no trono do nosso coração, para que eu venha amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Né? Viver uma vida adequada com o que a palavra de Deus nos fala, nos preceitua. Então nós trabalhamos esse perigo. O imperativo nós trabalhamos na aula passada, na última aula. Unidade de pensamento, temos que ter o mesmo pensamento, né? Pensamentos divergentes, eles são causas, né, de partidarismo e dos perigos contra a unidade. Nós trabalhamos a unidade dos relacionamentos, precisamos, irmãos, ser promotores da paz e da unidade, precisamos unir os irmãos, não nos atentar nos pontos de discórdia, né? Nós não podemos ressaltar, apontar para os pontos de discórdia, mas todos nós temos pontos que concordamos, nós temos pontos de unidade, né? Em vez de nos concentrar naquilo que vai procurar nos desunir, vamos nos concentrar naquilo que nos une, naquilo que vai trazer unidade para nós. Mas também, irmãos, trabalhamos a unidade espiritual, né? Nós precisamos, de fato, ter o mesmo propósito. Qual que é o propósito dessa unidade espiritual? É saber que nós professamos uma só fé, temos um só Deus, um só amor, né? Um só batismo no Espírito Santo. Nós temos aquilo que Deus colocou no outro, tem em nós, e isso nos liga, nos torna parte de uma só família, e buscamos a mesma coisa, que é crescer na palavra de Deus. Então vemos também a unidade dos sentimentos, né? Eu sei que é difícil, irmãos, porque quando falamos de temperamentos é meio complicado, porque hoje um pode estar triste, amanheceu triste, outro amanheceu meio nervoso, outro amanheceu feliz, outro amanheceu meio, né, angustiado, e cada dia nosso temperamento varia muito. E não é só por causa das circunstâncias, né? Coisas hormonais, são tantas questões que provocam mudança de humor, né, em nós, seres humanos, mas nós precisamos, irmãos, nos desvencilhar, ou, na medida do possível, dos sentimentos ruins, né, e tentar em Deus, sermos pessoas felizes e contentes, para que o nosso humor possa ser um humor mais palatável, mais agradável, né? Nós precisamos ter um humor, eu falo humor cristão, né? Mas precisamos ser pessoas que demonstrem Cristo por meio da sua personalidade, do seu humor. Eu sei que é difícil, irmãos, mas sem farisaísmo, né? Sem farisaísmo, sem nada disso. Então, irmãos, hoje nós vamos falar da virtude da humildade. Que maravilha, né, irmãos? Nós vamos terminar agora esse assunto que Paulo trabalha sobre a virtude da humildade. E quando a gente fala da humildade, lembramos que essa humildade, irmãos, ela tem como virtude promover a unidade. A humildade promove unidade. Por quê, irmãos? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falei para ela assim, irmãos, irmã, nós temos que atentar para a seguinte questão. A Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? E geralmente pessoas que são duras na palavra, que são duras no dizer, que são bem duras mesmo no que vão falar, elas mostram que elas não têm humildade. A pessoa que é humilde, ela tem palavra branda, e ela vai sempre desviar a ira de si e dos outros. Então, assim, precisamos trabalhar os nossos temperamentos, irmãos. Tem muita gente que tem um rompante, tem uma ansiedade grande, e ela tira conclusões precipitadas de situações e de coisas, de pessoas. E a Bíblia diz lá em Provérbios 19, 22, que quem precipita peca, né? Então, não podemos precipitar, porque se agimos precipitadamente, com rompante, com
com entendimentos errados, nós vamos pecar. Porque as emoções, elas funcionam como uma cortina de fumaça para que a gente não venha enxergar direito o contexto, a situação. Como está lá em Salmo 4:4, né? Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Né? Então, o que o Salmo está falando? Né? Uma forma de você irar e não pecar, né? De você, na ira, não tomar atitudes erradas, né? De você ser um promotor da discórdia, da intriga, da briga, da contenda, você sossegar a cabeça no travesseiro, deixar os dias passarem, para o coração voltar ao lugar, para as emoções voltarem ao lugar, para você ter um equilíbrio emocional. Olha aí, tá vendo? O pastor virou da teologia do coaching, né? Misericórdia. Mas esse salmo diz isso. A gente precisa, irmãos, antes de tomar qualquer atitude, ter um equilíbrio emocional. Isso não é teologia do coaching, é a palavra de Deus. Porque muita gente na ira fica totalmente desequilibrada emocionalmente e toma as atitudes totalmente erradas, que depois se arrependem. Né? Quantas coisas de atitudes que tomamos no passado de forma desequilibrada emocionalmente que nos arrependemos hoje. Levado pela ira, levado pelo medo, levado pela angústia, levado por tantos sentimentos ruins. Isso é um perigo, irmãos, isso é um perigo. Então, aqui nós vamos trabalhar exatamente isso, irmãos. Nós vamos trabalhar agora essa virtude, dessa unidade, o que de forma mais categórica nessa virtude, Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver quantas horas são. Aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 3:34. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 3:34. Vamos fazer uma leitura rápida. Deixa eu abrir a minha aqui também. Eu não vou falar assim, quem achou primeiro pode ler, porque eu não vou saber quem está lendo aí, Provérbios 3:34. Assim está escrito: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante. Deus dá graça aos humildes. Vamos lá ver o que está escrito lá em Tiago 4:6. Abre sua Bíblia em Tiago 4:6. Tiago 4:6. Vamos lá, vamos abrir Bíblia. Nós estamos na sala de aula, escola dominical. Tiago 4:6. Assim está escrito: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Vamos lá para 1 Pedro 5:6, irmãos. 1 Pedro 5:6. 1 de Pedro. Vamos lá. 5:6, está assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu oportuno tempo, vos exalte. Vamos mais um texto, só mais um. Mateus 11:29, irmãos. Mateus 11:29. Vamos lá. Mateus 11:29. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Cadê meu... Mateus 11:29. Está assim, irmãos. Está assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Só vamos achar descanso para a nossa alma se a gente tomar de Cristo. O jugo, tomar de Cristo o seu fardo, que é suave e leve, para achar descanso para a nossa alma. Porque ele é humilde de coração. Então, irmãos, a falta de humildade é claramente a falta de Cristo. Pessoas que não são humildes, elas estão precisando de quê? Estão precisando de Cristo. Cristo foi humilde. Estão precisando de Cristo em seu coração. Então, aí, irmãos, então os discípulos de Cristo também não demoraram a entender essa lição. Eles
Eles aprenderam essa lição com Cristo, de servir, de ser humildes. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui a primeira questão do nosso... Vamos falar sobre o que é humildade, irmãos. O que é humildade? Irmãos, a humildade, ela provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade edifica a igreja, irmãos. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos e a nossa relação com Deus. Lá em Romanos 12, 3, Romanos 12, 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vou ler o texto para vocês aqui. Romanos 12, 3. Oh, meu relógio parou em 9:1. Eu estou vendo aqui que está parado. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, irmãos. Então, Paulo nos exorta a nos envolver e ter uma correta perspectiva, irmãos, sobre nós mesmos em relação a Deus, em relação ao outro, né? Então isso nos mostra que, por sua vez, nos coloca numa correta, irmãos, perspectiva em relação ao próximo. Coloca de fato em nosso lugar como nós devemos nos portar diante de Deus e diante do próximo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deu o seu próprio testemunho em suas cartas. Quando, irmãos, nós olhamos aqui em 1 Coríntios 15, 9, quando em sua terceira viagem missionária ele se qualificou. Vamos lá ver? 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Estou deixando aí para você abrir sua Bíblia também, irmãos. Pega sua Bíblia. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Nós vemos aqui a humildade de Paulo. Quando nós vamos lá para Efésios 3:8, Efésios 3:8, irmãos, vamos lá, Efésios 3:8 está assim. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estão entendendo, irmãos? A humildade é de fato se colocar na posição de menor, de servir, não de exaltação, de achar que é melhor do que o outro, né? Então, Paulo está nos ensinando claramente aqui. Vamos lutar contra o orgulho, lutar contra a vaidade de achar que nós somos melhor do que o outro, de achar que o outro está sempre errado, né? E de que nós somos juízes do outro. Então, devemos lutar contra essa vaidade, lutar contra essa arrogância, né? F.F. Bruce, ele trabalha no comentário do Hernando Dias Lopes, uma seguinte citação. Ele coloca lá assim, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ele trabalha assim: o pássaro que alça as asas no céu constrói seu ninho lá embaixo na terra e que trina maravilhosamente. Canta de noite, quando tudo repousa. Na Cotavia e no Roxinol vemos quanta honra cabe essa humildade. O santo que usa a coroa mais brilhante do céu curva-se em humildade e adoração. Peso da glória faz que
que se prostre. Quanto mais se prostra, mais sua alma ascende. O escabelo da humildade deve estar bem perto do trono de Deus. Amém. Que citação, né, de F.F. Bruce, falando da humildade. Né, que mesmo os pássaros, quando voam mais alto, eles descem à terra para fazer os seus ninhos. Mesmo Cristo exaltado, né, ele se humilhou por amor a nós, por amor a mim e a você. Né? Então, ele está bem perto do trono de Deus, mas nem por isso usurpa com arrogância, né, ser o rei e ser, de fato, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, porque ele é o exemplo de humildade, de serviço. Ele veio para servir. E muitas vezes, irmãos, queremos ser servidos, né? Nós queremos, de fato, que pessoas nos sirvam. Queremos sentar e ser servidos. Na verdade, todos temos que servir. Nós precisamos servir uns aos outros. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aí, Jesus, né, lavando os pés dos seus discípulos. Como exemplo, né? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está aí, né, lavando o pé dos seus discípulos. Mas também, irmãos, a manifestação da humildade. Vamos falar um pouco sobre essa manifestação da humildade. Deixa eu voltar aqui. A manifestação dessa humildade. E de que forma essa humildade se manifesta, irmãos? De que forma essa humanidade se manifesta? Então, aqui no texto que nós lemos de Efésios, né, a apóstolo Paulo menciona, irmãos, duas manifestações da humildade. Primeiro, a humildade olha para o outro com honra, né? Olha para o outro com honra, não é olhar para o outro com desdém, não é olhar para o outro com desconfiança, mas é olhar para o outro com honra. Meu Deus, irmãos, quanto é difícil viver no mundo onde se desconfia de tudo, né? A pessoa desconfia de tudo, né? E aí olha para o outro com desconfiança, achando que o outro está sempre tramando, achando que as coisas estão sempre se tramando em sua volta. Misericórdia. Nós devemos olhar para o outro sempre com honra. E no capítulo 1, Paulo colocou Cristo em primeiro lugar, irmãos. Agora ele coloca o outro acima do eu, acima dele. Então, uma pessoa humilde não tem sede de fama, uma pessoa humilde não tem sede de projeção, uma pessoa humilde não tem sede de aplausos, ela não se embriaga com o poder, não busca os holofotes do palco e nem corre atrás das luzes dos holofotes do mundo, irmãos. De forma alguma. De forma alguma. Eu esqueci de fazer a transição, vocês não estão acompanhando nada. Misericórdia. Empolguei demais, né? Esqueci de fazer a transmissão, a transição aqui pros slides. Ô, pastor. Ai, irmãos, desculpa. Eu devia estar fazendo a transição dos holofotes aí, né? Mas estamos lá. Aí está aí a aula. Nós trabalhamos conhecendo sobre a humildade, falamos um pouco sobre humildade, agora a manifestação da humildade. Ela não se manifesta no eu, né, nos holofotes, na busca da fama, na busca do poder. Então, uma pessoa humilde, irmãos, não canta quão grande és tu. Ela não canta, de forma alguma. Né? É impossível ela ficar de frente ao espelho e ficar assim, quão grande és tu, né? Uma pessoa que não é humilde, ela quer cantar quão grande sou eu, né? Ou senão ela fica de frente ao espelho e aponta para si mesma, quão grande és tu, né? Então, é uma dificuldade de reconhecer a qualidade do outro, uma dificuldade de reconhecer que ela precisa exaltar e adorar a Deus, né? Eu lembro da citação de Wayne Moore, diz que uma pessoa humilde tem prazer de realizar o serviço que quase não aparece.
o trabalho que permanece nos bastidores, a obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. Então ela prefere ficar no anonimato, ela prefere servir sem ser observada, né? Ela prefere fazer as coisas sem ter holofote, sem querer aparecer, né? Sem querer usurpar para si um reconhecimento. Então, a humildade, a pessoa humilde, ela não busca isso. Ela quer amar, ela quer servir com toda a integridade de coração, né? Com toda a integridade de coração. Então, irmãos, nós percebemos aqui, né, essa manifestação da humildade. A pessoa que manifesta a humildade, ela não quer luzes para si, ela não quer holofotes para si, né? Ela quer servir sem ser reconhecida, né? Assim, sem ter holofotes, sem ter, de fato, essa busca de reconhecimento, de aceitação, de aplausos, né? Então vamos lá, irmãos, continuando trabalhando, o exemplo da humildade, né? A igreja de Filipos, irmãos, era multirracial, né? Lídia era uma judia rica, a jovem liberta era uma escrava grega, o carcereiro era um oficial romano de classe média. E nessas condições, irmãos, não era fácil manter a unidade da igreja, né? A diversidade de contexto numa igreja local, contexto social, contexto educacional, né? E tantos outros contextos, é meio complicado, né? Eu lembro quando eu trabalhava com o pessoal do bairro lá do João Luiz, quando eu era pastor de jovens e adolescentes no Setor Sul, né? E o Setor Sul é uma igreja de classe média alta, né? O quanto é difícil você unir os contextos, né? Você trabalha com crianças carentes, adolescentes e jovens carentes, né? E fazer um acampamento com jovens e adolescentes de famílias ricas, né? E o quanto é difícil trabalhar isso, né? Mas Deus foi nos dando graça e conseguimos fazer uma mocidade unida, né? Os adolescentes se unirem, né? Então é um desafio para nós, né? De fato, né? Por causa das diferenças, como vimos aqui a situação da igreja, né? Então, nós ter interesse em proteger os interesses alheios, porém faz parte dos alicerces da ética cristã, né? Então, essa questão de querer servir o outro faz parte dos alicerces, essa questão de querer o melhor para o outro, ajudar o outro, faz parte do alicerce da ética e da vida cristã. É interessante, irmãos, que no mundo que cada um cuida primeiro de si, que pensa somente em si, e o seu olhar está atento apenas aos próprios interesses. Vivemos num mundo assim. Os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. Por isso, nessa atualidade que vivemos, num mundo tão egoísta, tão pouco existe a verdadeira comunhão, mas somente o medo, o ciúme, a autodefesa, o prejuízo, quer dizer, o juízo antecipado das coisas, a condenação do outro. Então, irmãos, nós vivemos uma realidade assim no mundo e nós não podemos trazer essa realidade para dentro da igreja. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Nós precisamos agir com graça, com misericórdia, com santidade dentro da igreja local. Porque a igreja local, ela precisa, irmãos, de fato, ser um pedacinho do céu. Aqui precisa ser um pedacinho do céu. Eu não estou falando, irmãos, olha, é interessante eu falar isso, porque, então na igreja eu preciso ser uma pessoa, e lá fora eu preciso ser outra. Não, de forma alguma. Você precisa ser a mesma pessoa que você é dentro da igreja, lá fora. Você precisa ser essa mesma pessoa lá fora. Então, irmãos, devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidados. Vamos lá, o Eda está perguntando em 1 Coríntios 4,16. Vamos lá para 1 Coríntios 4,16. Ela está perguntando: Paulo pede que sejamos seus imitadores
ou de Cristo? Vamos lá, 1 Coríntios 4, 16. Eu já tenho a resposta, mas vamos ler 1 Coríntios 4, 16, tá? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Né? Vamos ler todo o contexto. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Como a filhos meus amados. Por ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E alguns ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós, outros, com vara, ou com amor e o espírito de mansidão? Então ele deixa bem claro aqui, irmãos, quem é o Senhor, viu, Wendel? Ele deixa bem claro quem é o Senhor da sua vida, que é Cristo Jesus, o Senhor Deus. Então, quando ele pede para que os irmãos sejam seus imitadores, ele pede, né, porque ele sabe que ele está sobre ele o senhorio de Cristo, né? E ele fala também, irmãos, lá em 1 Coríntios 11, olha para você ver, vamos lá para o capítulo 11, verso 1, 1 Coríntios 11, 1. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 11, 1. Né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo deixa bem claro, quando ele fala sede meus imitadores, ele aponta para Cristo, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvida, pode deixar aí que a gente vai respondendo, tá, irmãos? A gente vai vendo e vai respondendo. Então, irmãos, a gente vê Paulo como esse exemplo de humildade, né? Paulo como esse supremo exemplo de humildade. Então, Paulo cita 4 exemplos de humildade, né? Ou seja, colocar o outro na frente do eu, né? Então, ele cita esses exemplos de humildade, né? Nós vemos aí, né, em Lídia, o carcereiro, né? Entretanto, o argumento decisivo de Paulo é o exemplo de Cristo, né? A gente acabou de trabalhar a resposta de uma pergunta aqui da Weida, é o exemplo de Cristo, né? E o exemplo de Cristo, irmãos, é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação, na sua exortação ética, principalmente quando trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Então, irmãos, se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres do que cuidar principalmente de nossos direitos e dos nossos deveres. É melhor cuidar, irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. O texto que registra a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência e a morte e a exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foi escrito por um homem que com humildade e amor lutava pela verdadeira concórdia dos seus irmãos. Então, irmãos, essas frases, como todo o seu teor dogmático, são partes dessa luta de Paulo.
A leitura correta desse magno texto cristológico não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas é que abala nosso coração egoísta, é que abala o nosso coração vaidoso, por meio da trajetória seguida por Jesus. E é por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O maior exemplo de humildade é o exemplo de Cristo. Irmãos, se estamos cheios de Cristo, se Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos humildes. Nós vamos lutar pela humildade. Mas se Cristo não é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não vamos ser humildes. Vamos ser arrogantes, vaidosos, presunçosos. E isso, de fato, não enaltece, não dá toda a honra e toda a glória a Deus. Quem tem Deus, quem tem Cristo, precisa ser humilde, precisa exercitar a humildade. Eu sempre falo, lá no Salmo 51, lá fala assim que sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e um espírito compungido, né? E diversos autores, diversos comentaristas e teólogos concordam que esse espírito contrito, coração compungido, é de fato o exercício da humildade. Então, o Salmo deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro que o único sacrifício, único sacrifício que agrada a Deus é o exercício da humildade. Único sacrifício. Então tem muita gente aí andando de pé, andando de joelho para ir em tantos lugares, tem muita gente aí fazendo sacrifício de deixar de comer arroz, tem muita gente fazendo sacrifício de jejum e diversos outros tipos de sacrifício, né? Mas a Bíblia deixa para nós bem claro que o único sacrifício agradável e aceito por Deus é o exercício da humildade. Quer agradar a Deus? Quer sacrificar a Deus? Então exercita a humildade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, então, terminando por aqui, né? Nós vamos, na próxima aula, então, seguir um novo tema, né? Então, nós vamos falar sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, trabalhando ali em Filipenses 2, do verso 6 a 11, né? Então, nós vamos trabalhar o próximo tema a partir da próxima aula. Eu mandei aí no grupo do WhatsApp da igreja como é que vai ser, né? Então, iremos voltar com a Escola Bíblica Dominical de forma presencial a partir do próximo domingo. Aí nós teremos aí a aula do presbítero Roberto sobre presbiterianismo, que será transmitida, ele vai dar aula aqui do templo. Eu vou estar transmitindo essa aula para os irmãos de forma híbrida também, para que a gente continue gravando os materiais, tendo material. Eu vou estar aqui, vou estar auxiliando da forma que a gente está fazendo as aulas. Depois a aula do pastor Daniel, que é sobre crianças, ele vai estar sendo aqui e vamos estar fazendo isso em sala conjunta, né? A gente vai voltar à escola dominical de forma bem tímida, né, por causa da pandemia, e com a mudança na situação, no quadro das coisas, né, em relação à pandemia, nós vamos, né, pensando em mudar salas, né, e com a adesão dos irmãos, com a igreja voltando a encher novamente, né, nós sempre tivemos escola dominical cheia. Aí a gente vai dividir a sala dos homens, não podemos ter sala para casais, né, novos casais, vai ser benção, irmãos. Eu pretendo fazer de uma forma bem diversificada, apesar que a igreja é pequena, mas Deus vai dando entendimento para a gente fazer e realizar as coisas. Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos. Está aí a conclusão, temos de suplicar a Deus que nos conceda desejo e disposição para andar de acordo com a vontade dele, que nos alcançou e salvou mediante Jesus Cristo. Sejamos fiéis e lutamos diligentemente contra tudo o que ameace a unidade conquistada por Cristo para a sua igreja. Até a próxima aula, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito.